Olá, ouvintes! Me chamo Natânia Isabel Caspari, sou orientadora educacional e trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Hoje, viemos conversar um pouco sobre um assunto muito importante, que toca muitas famílias e merece cada vez mais atenção: o autismo, ou melhor dizendo, o transtorno do espectro autista, o TEA. O mês de abril é chamado de Abril Azul, mês dedicado à campanha de conscientização sobre o autismo. O objetivo é informar, combater o preconceito e promover a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista na sociedade. O autismo é uma condição neurológica que acompanha a pessoa ao longo da vida. Ela afeta principalmente a forma de interação, comunicação e percepção do mundo à sua volta. E por que se chama espectro? Porque o autismo se manifesta de jeitos diferentes em cada pessoa. Tem gente que fala pouco ou quase nada, enquanto outros falam muito, mas têm dificuldade de entender ironia, expressões ou o jeitinho das conversas sociais. Alguns se sentem muito incomodados com barulhos, cheiros ou luzes fortes. Outros se interessam profundamente por temas específicos, como astronomia, mapas, dinossauros ou até calendários. O foco e a memória de uma pessoa autista podem ser incríveis. O diagnóstico geralmente é feito ainda na infância, mas muitos adultos só descobrem que são autistas mais tarde, depois de uma longa caminhada tentando entender por que se sentem diferentes dos outros. É fundamental que a sociedade entenda e respeite as diferenças. Inclusão de verdade é enxergar o outro com empatia, dar espaço para as necessidades de cada um e aprender com as diversas formas de ser e de ver o mundo. Com a intenção de trabalhar a conscientização sobre o autismo, no mês de abril tivemos muitas ações sobre o tema. Entre elas, podemos citar o primeiro encontro do Grupo de Apoio a Pais de Crianças com Espectro Autista e outros transtornos de neurodesenvolvimento, como também a distribuição de crachás de identificação aos autistas. Mas o que nos trouxe aqui é a ação mais voltada à escola. Hoje ouviremos as professoras Ângela e Janine, da Escola Rieger, que de forma brilhante trabalharam o assunto em sala de aula. E também os alunos Enzo, Davi, Camila e Matheus, do terceiro ano A, e Elisa, Micael, Rayane, do terceiro ano B, que irão realizar a leitura dos textos maravilhosos que elaboraram sobre o autismo. Ao final da nossa participação, teremos a fala da psicóloga escolar Sabrina Alves de Souza, que trará alguns aspectos mais amplos sobre o autismo. Meu cumprimento a todos os rádio-ouvintes. Sou a professora Ângela, da turma do terceiro ano A, da Escola Municipal Padre Francisco Rieger. Hoje queremos compartilhar com vocês uma experiência muito especial que vivemos em nossas turmas do terceiro ano da Escola Rieger. Durante as últimas semanas, exploramos o universo do autismo, aprendendo sobre as diferenças que tornam cada pessoa única e especial. Iniciamos com roda de conversa, onde discutimos o que é o autismo, como se manifesta, assim como também uma das alunas relatou como convive bem com um amigo autista no dia a dia. Descobrimos que algumas pessoas podem se comunicar de maneiras diferentes, ter interesses específicos ou até sensibilidade a certos sons e luzes. Compreendemos que essas características não são defeitos, mas sim formas distintas de perceber e interagir. Para expressar nosso sentimento e o entendimento, escrevemos histórias sobre a amizade, a inclusão, enquanto que outros alunos ilustraram cenas de empatia, respeito, como também a produção de uma poesia com palavras significativas descobertas nesse momento de estudos.
Essas atividades nos ajudaram a refletir sobre a importância de acolher as diferenças e valorizar cada indivíduo. A inclusão enriquece nosso ambiente escolar e a sociedade como um todo. Aqui, então, estão alguns textos e poesia com esse tema tão importante estudados por nós. Olá, sou a professora Janine Goldschmidt, do terceiro ano B, da Escola Municipal Padre Francisco Rieger. Durante o mês de abril, mergulhamos em uma jornada de conhecimento, empatia e respeito através de atividades voltadas ao transtorno do espectro autista, o TEA. Em alusão ao Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, exploramos juntos o que é o TEA, seus sinais, formas de diagnóstico e, principalmente, como podemos acolher e respeitar as pessoas que convivem com esse transtorno. Compartilhei com a turma uma história pessoal, contando sobre a minha sobrinha, que foi diagnosticada com autismo. A partir desse relato, os alunos demonstraram grande interesse, fazendo perguntas, refletindo e se envolvendo em conversas significativas sobre inclusão, diversidade e empatia. Compreendemos que o autismo não é uma doença, mas sim uma forma diferente de perceber o mundo. Aprendemos que cada pessoa autista tem suas particularidades e que, com carinho, paciência e apoio, todos podemos ajudar a construir um ambiente mais acolhedor e respeitoso. Nosso maior aprendizado foi que o respeito às diferenças torna o mundo mais bonito e justo para todos. Meu nome é Davi Gaspari Marczak. Eu estudo no terceiro ano A. Sou aluno da professora Ângela. O autismo é uma deficiência que afeta mais meninos do que meninas. Os autistas, eles às vezes gritam e eles também não gostam de muito barulho. E podemos tentar convidar eles para brincar quando não estamos ocupados. Devemos respeitar eles por serem autistas. Eles também são legais. Eles não têm muitas amizades, então devemos fazer amizade com eles. Também existem as meninas autistas. Elas têm o mesmo caso que os meninos autistas, mas é mais raro de ter. Sejamos sempre amigos deles. Meu nome é Enzo Gabriel Rentes Pauli, eu sou do terceiro ano A e estudo com a prof. Ângela. O ser autista. Conheci um menino feliz e alegre, cantando lindas canções. Com sua alegria e a todos encantado. Percebi com o menino que a vida é alegria. Sempre que podemos, teremos que ser multiplicadores dessa alegria. Com muito amor e carinho, a você eu lhe peço que a vida nunca lhe impeça de poder ajudar um autista com compreensão e carinho. Nesse dia dedicado ao autismo, são sempre lembrados para serem tratados como pessoas especiais que estão em nossas vidas. Meu nome é Camila Scherbach Federoff, estudo na turma do terceiro ano A, sou aluna da professora Ângela. O autismo. Léo era autista e ele não tinha amigos. Enquanto eu estava caminhando na praça, eu vi um menino chamado Léo. Ele era autista e eu reconheci porque ele tinha um colar de quebra-cabeça bem colorido. Eu fui brincar com ele e perguntei a ele o que significava o seu colar. Ele não sabia o que falar. Fui perguntar para a sua mãe o que era. Ela me disse que Léo era autista e logo em seguida me convidou para brincar. Eu e ele brincamos muitos e viramos amigos. Enfim. Meu nome é Matheus Kaiser Caetano, sou do terceiro ano A e sou aluno da professora Ângela. Os símbolos do autismo. Existem vários símbolos do autismo e os dois principais são o laço e o coração. O laço significa o próprio autismo e dentro do laço tem o desenho de um quebra-cabeça.
O coração significa o carinho com a criança, porque os autistas querem receber o amor. E é claro que sempre devemos tratar bem os autistas que convivem com nós. Meu nome é Elisa Brown. Estudo na turma do 3º ano B. Sou aluna da Prof. Janine. Durante o mês de abril, as turmas do 3º ano da Escola Rieger aprenderam mais sobre o transtorno do espectro autista, conhecido também como autismo. Descobrimos que pessoas autistas enxergam o mundo de maneira diferente e também aprendem e se comunicam de formas distintas. Isso não é algo ruim, é apenas um jeito diferente de perceber e viver o mundo. Meu nome é Micael, eu estudo no 3º ano B. Minha professora é a Janine. Entendemos que algumas pessoas com autismo gostam muito de repetir as mesmas atividades. Outras se incomodam com barulhos altos ou lugares muito cheios. E algumas podem demorar mais para começar a falar, preferindo se comunicar de outras formas. Aprendemos que a cor que representa o autismo é o azul, pois a maioria das pessoas diagnosticadas com o transtorno são do sexo masculino. Estudamos também os 10 sinais que podem ajudar a identificar se uma pessoa é autista. Bom dia, meu nome é Rayane da Rosa Trost. Estudo no 3º ano B. Sou aluno da Prof. Janine. As professoras compartilharam a história Lucas e o Mundo das Cores, que fala sobre um menino que vê o mundo de um jeito diferente, por meio dos sons e movimentos ao seu redor. Por meio de diversas atividades, descobrimos muitas coisas novas sobre o autismo, mas, acima de tudo, aprendemos que todas as pessoas com ou sem autismo merecem respeito, carinho e amizade. Olá, meu nome é Sabrina, eu sou a psicóloga da SMEC, aqui do município de São Paulo das Missões. Então, estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, né, neste finalzinho de mês de abril, com relação à conscientização, né, que é um mês de conscientização do autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem, né, traz alguns déficits na comunicação, tanto verbal quanto a não verbal, e também na interação social. Então, o que é importante a gente pensar com relação ao autismo? Então, observarmos os sinais, digamos assim, e esses sinais eles podem aparecer já na primeira infância das crianças, né? Então, por isso que é muito importante a gente fazer um diagnóstico precoce do autismo para iniciarmos, né, as estimulações, né, ver qual é o melhor acompanhamento escolar, né? Então, tudo aquilo que a criança precisa para superar, então, as suas dificuldades, tanto, né, na comunicação quanto no desenvolvimento de habilidades sociais. Outra questão também relevante é olharmos para o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico que ele é clínico, né? Então, o que isso quer dizer? Que não tem nenhum exame específico que possa ser feito e que vai nos dar, né, o diagnóstico de TEA, né? O que existe, então, são algumas escalas de testes, né, que podem ser feitas no sentido de olhar para esses, né, indícios e para os comportamentos que levem, então, ao diagnóstico do autismo. Então, a partir desse diagnóstico é que se pensa, então, em intervenções e apoio educacional, né, para a criança, né, e no sentido de pensarmos no desenvolvimento dessas habilidades sociais e desenvolvimentos que possam ser a longo prazo. Então, gostaríamos de, nesse mês, então, deixar marcada, né, a importância deste evento, a importância, né, deste mês, né, de conscientização, então, para o autismo, no sentido de atentarmos para
para questões que são relevantes, como a questão do diagnóstico precoce, e também não esquecendo que muitas vezes os primeiros sinais, né, de autismo, eles vão aparecer e vão ser visíveis lá na escola, né? Então, a partir de observação do comportamento da criança e interação e conversas com os professores, né? Então, a gente, ao perceber no aluno algum sinal de autismo, então a gente chama os pais para uma conversa, né? Então, até para ver a percepção deles com relação aos aspectos relacionados tanto ao comportamento, quanto à comunicação, quanto à interação social, e a partir daí a gente faz, então, os devidos encaminhamentos para profissionais, né, especializados, né, para que possam, então, avaliar, então, se existe, se tem uma possibilidade de autismo, se tem um autismo ou não. Então, nesse sentido, e aí eu reforço novamente a importância desse diagnóstico precoce, no sentido, então, de pensarmos, né, em mudanças que possam ser a longo prazo, né, principalmente com relação às habilidades sociais e de comunicação das crianças. Agradecemos o espaço no programa da Prefeitura Municipal e vale lembrar, autismo precisa de apoio, com terapias, educação inclusiva e, principalmente, com respeito e acolhimento. E para finalizar, fica aqui o nosso convite. Que tal olhar com mais carinho e atenção para as pessoas autistas? Você pode se surpreender com o quanto elas têm a ensinar.